Um vereador pediu à Companhia de Água e Esgotos local para fazer a instalação de água na sua casa recém-construída. A casa do vereador, porém, ficava em um local muito alto, acima do reservatório da companhia. Informado que a instalação não seria possível de ser feita sem custos adicionais, ele resolveu perguntar o motivo, e o funcionário respondeu: "É devido à lei da gravidade, senhor." O vereador então responde: "Ok, então, eu vou tentar revogar essa lei na Câmara amanhã mesmo." Um pai leva seu filho para comprar cabras e logo vai examinando o animal. Ele coloca uma mão nas pernas e a outra no rabo do bicho e fica coçando a bunda da cabra. O garoto então pergunta: "Papai, por que você coloca a mão na bunda da cabra?" "É para ver se essa cabra tá boa para comprar." O filho então diz para o pai: "Entendi. Então, o leiteiro quer comprar a mamãe?" Durante 30 anos, aquele cliente frequentava o mesmo restaurante e pedia sempre o mesmo prato: sopa de letrinhas. Durante todos esses anos, jamais reclamou nem da comida nem do serviço. Era um freguês ideal. Certa noite, quando o garçom acabou de servir a sopa habitual, o cliente o chamou de volta e disse: "Garçom, experimente esta sopa." "Por quê? O que há de errado?" "Experimenta para saber." "Escuta. Se está fria, se não está gostosa, seja lá o que for, eu a levo de volta e lhe trago outra, ok? Não vai experimentar, então?" "Pra que experimentar? O senhor não a quer. Vou trocar, tá? Afinal, por que eu vou discutir com um bom cliente?" O cliente, com o rosto vermelho de raiva, levantou-se e gritou: "Pela última vez, experimente esta sopa." Intimidado, o garçom sentou-se à mesa. "Tá bom, se o senhor insiste." O garçom então olhou em volta da sopa e perguntou: "Cadê a colher?" O cliente então grita: "Ahá!" Um fabricante de móveis brasileiro vai passar as suas férias em Nova York. Quando ele voltou de viagem, contou todas as suas aventuras ao seu sócio. "Veja só. Uma noite saímos com meu primo do Brooklyn e mais duas amigas dele. Quando acabamos de jantar, ele foi embora com uma das garotas e me deixou sozinho com a amiga dela. Como eu não falo uma palavra de inglês e ela não falava nada de português, nos comunicamos apenas com desenhos no guardanapo. Ela desenhou um casal dançando, então pegamos um táxi e fomos dançar numa boate. Depois ela desenhou uma garrafa de uísque. Então eu pedi um uísque para o garçom. Ela pegou a caneta do garçom e desenhou um prato. Eu então pedi um excelente jantar pra gente. Agora vem a parte incrível. Ela olhou para os meus olhos e desenhou uma cama. Até hoje me pergunto, como foi que ela descobriu que sou fabricante de móveis? Um sujeito que morava no bairro italiano do Brás, em São Paulo, foi convocado para ir junto com o exército brasileiro lutar pelos aliados nos campos da Itália. Colocou seu louro de estimação nos ombros e foi desfilar na Avenida São João ao som das fanfarras. O louro então pergunta: "Onde nós vamos?" "Fica quieto, que é segredo militar." O pelotão desceu para Santos e o papagaio, vendo o porto e um navio, perguntou de novo: "Onde nós vamos?" "Fica quieto, que é segredo de guerra." Já em alto mar, sob as ondas que balançavam o navio para todo lado, o louro torna a perguntar: "Como é que é?" "Vai ou não dizer para onde a gente vai?" "Fica calado. Não posso dizer, pois é segredo militar." Finalmente chegaram a Nápoles, onde foram recebidos festivamente pelo povo, que não cansava de aplaudir e desejar boas-vindas aos soldados. Então o papagaio se virou para o sujeito e disse: "Tanto mistério para me trazer de volta para o Brás?" Um sujeito entra num depósito de materiais e diz: "Pode ver se o senhor tem meio quilo de veneno para matar ratos?" O atendente do depósito pergunta: "O senhor vai levar?" "Não, seu burro. Vou pedir que os ratos venham comer aqui." A mulher fala para o marido: "Amor, a lavadeira roubou 2 toalhas nossas." "Da nossa casa?" "Sim, ela roubou daqui." "Mas que ladra! Que sem vergonha! Quais foram as toalhas que ela roubou?" "Aquelas que pegamos do hotel." Reflexões da nossa vida.
Consultores são pessoas que são contratadas pelos empresários para dizerem a eles o que eles já sabem, de uma maneira mais técnica. Se você consegue manter a cabeça, enquanto em volta todos estão a perdendo, provavelmente você não deve ter entendido a gravidade da situação. Você só encontra alguma coisa que perdeu no último lugar que a procura. A probabilidade do pão cair com o lado da manteiga para baixo é diretamente proporcional ao preço do tapete. Quanto mais geral for a matéria, menos você aprenderá. Quanto mais específica ela for, menos lhe servirá na vida. Um carro e um caminhão que se aproximam um do outro em direção contrária numa estrada deserta sempre se encontram no ponto mais estreito. Tudo que é bom na vida é ilegal, imoral ou faz a gente engordar. Quando você precisa bater na madeira, é que se dá conta que tudo hoje é feito de plástico. Qualquer pessoa intrometida e inoportuna que aparecer, bate os olhos nos dados e encontra um erro imediatamente. Quando seu time compra um craque, o jogo dele logo desaparece. Mas quando seu time vende um jogador ruim, ele logo vira um craque. O cliente que menos paga é o que mais reclama. Um ovo que está podre é sempre aquele que você quebra diretamente sobre a massa do bolo. O total de pessoas inteligentes do planeta Terra é constante, e a população está aumentando dia a dia. Os primeiros 90% de uma tarefa consomem 10% do tempo. Os últimos 10% consomem os restantes 90%. Um garotinho estava com sua mãe dentro de um ônibus quando de repente começou a chorar, dizendo: "Mamãe, perdi minha bolinha." E ficou enchendo o saco até que todos que estavam no ônibus começam a procurar a bolinha do garoto. Procuraram por algum tempo, mas acabaram desistindo, pois não encontraram nada. O garoto, já mais calmo e depois de parar de chorar, coloca o dedo no nariz, vira para a mãe e diz: "Pode deixar, mãe, eu vou fazer outra." Uma pesquisa mostrou que 70% da população não acredita nos políticos. E os outros 30% são políticos. Dois sujeitos estavam perdidos dentro de um balão quando, de repente, um tem uma ideia. Só tem uma solução. Descemos um pouco e tentamos encontrar alguém que nos informe onde estamos. Descem então o balão um pouco e logo apareceu um cidadão, ao qual perguntam: "Será que o senhor podia nos informar que região é esta?" O cidadão fala: "Não entendi. Fala mais alto." "Será que o amigo pode nos dizer onde estamos?" "Ah, vocês estão dentro de um balão." Então, um dos sujeitos no balão comenta com o outro: "Esse cara é um economista." "Como é que você sabe?" "Pela resposta. Curta, objetiva, correta e não serve pra merda nenhuma." Um senhor entra numa loja de departamentos e diz: "Boa tarde. Eu queria um chapéu para o meu filho." O vendedor olha para o rapaz e diz: "É melhor o senhor ir na seção de toldos." Um inglês, um brasileiro, um chinês e um judeu foram almoçar juntos. Todos eles, por coincidência ou não, pediram uma sopa minestrone que, por coincidência ou não, estavam com uma mosca dentro. O inglês fala: "Oh God, can't eat this." E não comeu a sopa. O brasileiro tira a mosca e toma toda a sopa. O chinês come a mosca e a sopa e não está nem aí. O judeu tira então a mosca, come a sopa e vende a mosca. Um judeu e um turco foram almoçar num restaurante em São Paulo. Terminado o almoço, os dois começam a se olharem para saber quem pagava a conta. Ambos ficam calados, sem falar nada. Depois de 2 horas naquela ladainha, o judeu se vira para o lado e diz: "Garçom, traga a conta que eu vou pagar." No dia seguinte, a manchete de primeira página no jornal era: "Turco ventríloquo é esfaqueado em restaurante em São Paulo." Num vagão de trem, tinha uma velha senhora, uma moça muito bonita, um russo e um americano. O trem entrou em um túnel muito escuro e se escuta um beijo e, em seguida, o som de um tapa. A velhinha pensou: "Que orgulho desta mocinha." Um dos dois rapazes a beijou e ela meteu um tapa nele. A moça então pensou:
Um dos rapazes tentou me beijar, acabou beijando a velha e levou um tapa. Bem feito! O russo pensa, que azar. O americano deu um beijo na moça, e quem levou o tapa fui eu. O americano abre um sorriso e pensa, como sou esperto. Dei um beijo nas costas de minha mão e meti um puta tapa no russo.